Fala, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula a gente vai falar sobre o trabalho mecânico. Mas você sabe o que é o trabalho? Bem, a palavra trabalho tem origem lá na Roma Antiga, mas eu não vou voltar tão lá atrás não, tá? Eu vou começar a conversar com você aqui sobre a concepção de trabalho que a gente utiliza atualmente e que tem origem ali na Revolução Industrial, ali por volta do século XVII. De uma forma geral, a palavra trabalho significa muitas coisas, mas a gente pode dizer que é a aplicação das forças e habilidades humanas para alcançar um objetivo. Aqui na física, a palavra trabalho significa o que para a gente? Significa a aplicação de uma força, e quando eu estou falando de força, eu estou utilizando as ideias que a gente viu lá nas leis de Newton, o conceito de força que a gente viu nas leis de Newton. Então, quando você aplica uma força sobre um corpo e essa força vai provocar um deslocamento, a gente diz que houve a realização de um trabalho. Então, conseguiu compreender direitinho aqui a ideia do que é um trabalho no contexto da física? O trabalho é quando uma força é aplicada sobre um corpo e essa força vai provocar um deslocamento. Beleza? Olha, por enquanto, esse significado é uma coisa assim, muito simples que a gente está vendo, só para a gente começar a entender o que é o trabalho, ok? Vamos imaginar um pequeno exemplo aqui. Vamos supor que você vai aplicar uma força sobre um corpo. Pode ser aquele carrinho lá do mercado, quando você está fazendo compra, sabe? Então, se você está ali empurrando o carrinho, você está aplicando uma força e essa força está provocando um deslocamento nesse carrinho, certo? Se você mantém a força ali, se você mantém a aplicação da força e esse carrinho, esse corpo continua se deslocando, a gente costuma dizer que essa força vai realizar um trabalho, que é o caso que eu estou colocando aqui. Vamos supor que você vai aplicar uma força e essa força vai deslocar esse bloquinho desde o ponto A até o ponto B, ou seja, uma força provocou um deslocamento. Quando essa força provoca esse deslocamento, a gente diz que essa força realizou um trabalho. Viu o que eu falei? Eu falei que você realizou o trabalho? Não, não é o corpo que realiza o trabalho, é a força que realiza o trabalho. Então, todas as vezes que a gente estiver falando aqui de trabalho no contexto da física, a gente precisa lembrar que não é o corpo que realiza trabalho, é a força aplicada pelo corpo, exercida pelo corpo sobre um outro corpo, que vai realizar um trabalho. Então, guarda isso bem na sua mente. Não é o corpo que realiza um trabalho, é a força que realiza um trabalho. Quando essa força provoca um deslocamento, essa força vai estar realizando um trabalho. Show de bola? Um detalhe também que eu acho que é importante eu conversar aqui com você, que é o seguinte: o trabalho só existe quando existe aplicação de força e deslocamento. Se você aplica uma força sobre um corpo e esse corpo não está se deslocando, não está ocorrendo realização de trabalho. Por exemplo, se você segurar uma mala, uma bolsa, você está exercendo uma força para manter essa bolsa ali no ar? Sim, porque tem a força-peso puxando ela para baixo. Se você não exercer essa força, essa bolsa vai cair, não vai? Agora, a força que você está exercendo está realizando o trabalho? Não, porque essa bolsa não está se deslocando. Apenas quando há um deslocamento em função, claro, dessa força aplicada, é que existe a realização de trabalho. Outro detalhe também, você viu lá na primeira lei de Newton que existe a lei da inércia, certo? A lei da inércia diz para a gente que todo o corpo tende a permanecer em seu estado de movimento, a menos que uma força externa diferente de zero seja aplicada sobre esse corpo. Ou seja, se o corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento retilíneo e uniforme, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força resultante diferente de zero seja aplicada sobre esse corpo. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, se um corpo está se movimentando, se deslocando pela inércia, não vai ter realização de trabalho aí nesse caso. Por que não? Porque não tem aplicação de força nesse caso, beleza? Então, apenas quando há aplicação de força e deslocamento que a gente vai ter a realização de um trabalho. Então, guarde bem isso aí na sua mente. Aliás, anota isso aí no caderninho.
O trabalho só existe quando existe a aplicação de uma força e quando essa força provoca um deslocamento. Se não há força ou se não há deslocamento, não há realização de trabalho. Beleza? Ok? Beleza, agora que você já viu o que é o trabalho, eu acho que a gente pode começar a conversar sobre outras coisas. A primeira coisa que a gente pode conversar aqui é sobre o símbolo do trabalho. Aqui na física, a gente pode utilizar dois símbolos, normalmente o tal ou W. O tal é uma letra grega que boa parte dos livros utilizam para representar o trabalho. Só que eu gosto de utilizar a letrinha W, tá? Por quê? Porque W vem da palavra work em inglês. Então, muitos livros, principalmente os livros baseados em livros que são escritos lá em inglês, utilizam o W para trabalho, beleza? Então, você vai ver eu utilizando muitas vezes o W ao invés do tal. Mas, se você ver alguns livros utilizando o tal, não tem problema. É o símbolo também utilizado para representar trabalho, beleza? Então, pode ser esses dois símbolos aqui. A unidade de medida que é importante. Qual é a unidade de medida para trabalho no Sistema Internacional de Unidades e Medidas? É o J, que significa o quê? Joule. Ah, um detalhe, algumas pessoas falam joule, outras pessoas falam joule, eu falo joule, tudo bem? Então você vai ver eu falando aqui joule o tempo todo. Essa é a unidade de medida de trabalho. Um detalhe, de onde que surgiu essa unidade de medida? Bem, o joule é uma homenagem ao James Prescott Joule, que foi uma pessoa que, ao estudar as máquinas térmicas, algo bem comum da Revolução Industrial, e é algo que a gente vai estudar muito quando a gente estiver falando lá sobre termodinâmica, esse cara, quando ele estudou ali as máquinas térmicas, ele conseguiu desenvolver uma relação entre energia térmica e trabalho mecânico. Ou seja, o quanto de energia térmica seria necessário ali para fornecer para uma máquina térmica para essa máquina conseguir realizar um trabalho mecânico. É até legal eu falar isso aqui com você rapidinho, porque aqui eu falei que o trabalho, que são aplicações de forças e habilidades humanas. Um significado assim bem simples, mas que a gente não pode utilizar isso aqui como uma explicação geral para o que é o trabalho. Até porque, atualmente, a gente tem diversas máquinas que realizam trabalho. As máquinas térmicas são exemplos desses tipos de máquinas. Então, a gente não pode falar apenas que é a força realizada aqui por um ser humano, já que a máquina aplica uma força e realiza um trabalho, certo? Então, é muito legal a gente conhecer essa parte da Revolução Industrial e essa parte sobre as máquinas térmicas, porque aí a gente vai conseguir entender legal o que é trabalho, qual é a função de uma máquina e também qual é a energia necessária para uma máquina realizar um trabalho. Mas deixa isso quieto por enquanto, tá? Porque a gente vai conversar sobre isso muito bem lá na parte de termodinâmica. Eu só quis falar aqui com você rapidinho que a origem da unidade de medida Joule é em homenagem ao James Prescott Joule, beleza? Mas a gente vai voltar a falar sobre ele lá na termodinâmica e a gente vai conversar bastante sobre essa relação entre energia térmica e trabalho mecânico. Show? Beleza, meu amigo ou minha amiga, agora que a gente já conversou sobre o símbolo, ou os símbolos nesse caso, e sobre a unidade de medida do trabalho, que é o Joule, a gente pode conversar sobre a grandeza física trabalho. A grandeza física trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, apenas o valor numérico e a unidade de medida já dão todas as informações a respeito do trabalho. Mas aí você vai falar para mim, Wesley, a força não é uma grandeza vetorial? Sim. O deslocamento não é uma grandeza vetorial? Sim. Por que o trabalho é uma grandeza escalar? Bem, você vai ver na próxima aula que para a gente calcular o trabalho, normalmente a gente vai fazer o produto entre a força e o deslocamento. Eu posso falar para você aqui rapidamente que quando a gente tem um produto escalar entre dois vetores, a gente vai ter como resultado uma grandeza escalar. Entendeu a ideia? Se eu tenho aqui um vetor e eu faço um produto escalar com outro vetor, eu vou ter como resultado uma grandeza escalar, tudo bem? Você vai até ver na próxima aula também que quando a gente tem esse produto escalar entre dois vetores, a gente vai pegar o módulo do primeiro vetor, força, a gente vai pegar o módulo do segundo vetor, que é deslocamento, e vai multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles.
Isso aqui para a gente conseguir chegar ao valor do trabalho. Então, se eu tenho o vetor força, tenho o vetor deslocamento, eu pego o módulo da força, pego o módulo do deslocamento e pego o cosseno do ângulo entre eles, multiplico essas três coisas, eu vou chegar ao valor do trabalho. Mas deixa isso aqui quietinho, tá? Que a gente vai conversar muito melhor sobre isso na próxima aula. Eu só quis conversar aqui rapidamente com você do porquê que o trabalho é uma grandeza escalar. Beleza? Outra coisa que eu quero conversar com você aqui também é sobre a ideia de trabalho motor e trabalho resistente. Eu acho que só por esses nomes você já começa a ter uma ideia sobre a diferença entre eles, certo? O trabalho motor é quando a força possui o mesmo sentido do deslocamento. E o trabalho resistente é quando a força possui um sentido contrário ao sentido do deslocamento. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui um corpinho, um bloquinho que vai sair do ponto A e vai vir até o ponto B devido à aplicação de uma força. Ou seja, esse corpo vai se deslocar de A até B e a força possui o mesmo sentido do deslocamento, certo? Se a força possui o mesmo sentido do deslocamento, a gente tem um trabalho motor. Agora, observe esse outro caso aqui. Se esse corpinho sai do ponto A e vem até o ponto B, ou seja, ele está se deslocando para a direita, mas existe uma força aqui para a esquerda, a força possui um sentido contrário ao sentido do deslocamento. Consequentemente, esse daqui é um trabalho resistente. Aonde que a gente vê isso aqui na prática? Força de atrito. Se você pega o livro aí da sua mesa e empurra esse livro e depois solta, ele vai se movimentar por uma certa distância e depois vai parar, não é? E isso vai acontecer porque existe uma força, que é a força de atrito, atuando sobre esse livro e diminuindo a velocidade dele até ele parar. Essa força de atrito realiza um trabalho, mas realiza um trabalho resistente. O livro está se deslocando para um lado, a força de atrito está apontada para o outro lado, possui um sentido contrário. Então, o trabalho da força de atrito é um trabalho resistente, beleza? A gente também pode dizer o seguinte, olha, que o trabalho motor normalmente vai ajudar, vai favorecer o movimento, já que ele possui o mesmo sentido do deslocamento. Enquanto que o trabalho resistente é um trabalho que vai o quê? Atrapalhar o movimento, vai desfavorecer o movimento, já que ele possui um sentido contrário ao deslocamento, que é o caso que eu falei com você da força de atrito. Então, a gente tem aqui, eu botei o sentido do deslocamento, deixa eu até consertar aqui que eu botei desloamento, é deslocamento. Então, a gente tendo o deslocamento para a direita, se a força estiver apontada aqui para a direita, o trabalho é motor. Se a força estiver apontada para a esquerda, o trabalho realizado por essa força é resistente. O último detalhe também, a gente costuma dizer que o trabalho motor tem um valor positivo, ele é maior que zero. E o trabalho resistente tem um valor negativo, ele é menor que zero. Então, todas as vezes que você calcular o trabalho e encontrar um valor positivo, nós estamos falando de um trabalho motor. Todas as vezes que você calcular o trabalho e encontrar um valor negativo, nós estamos falando de um trabalho resistente. Show de bola, meu amigo ou minha amiga? Conseguiu compreender isso aí direitinho? Ficou alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, manda aí pra gente, tudo bem? Beleza, meu amigo ou minha amiga, recapitulando tudo isso aqui que a gente conversou agora. Eu falei com você que o trabalho existe quando a gente tem a aplicação de uma força e um deslocamento. Sendo assim, essa força que vai realizar o trabalho, e não o corpo. Eu também falei com você que quando essa força realiza um trabalho e esse trabalho ajuda o movimento, significa o quê? Que a força tem o mesmo sentido do deslocamento, a gente vai ter um trabalho positivo e, consequentemente, esse é um trabalho motor. Agora, por outro lado, se a força tem um sentido contrário ao deslocamento, significa que a força está o quê? Atrapalhando o movimento. Consequentemente, a gente vai ter um trabalho negativo e é um trabalho resistente, beleza? Outra coisa que eu falei com você também aqui na aula foi a respeito do símbolo e da unidade de medida. E não podemos esquecer que o trabalho é o quê? Uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, que tem apenas o valor numérico e a unidade de medida. É claro que esse valor pode ser positivo ou negativo, e diga-se de passagem, é esse sinalzinho que vai dizer para a gente se o trabalho é motor ou resistente. Beleza? Conseguiu compreender tudo direitinho?
Ok, então quero deixar aí para você um grande abraço e falar que a gente se encontra aí na próxima aula.